Fala galera, Coruja na área trazendo mais uma partida para vocês. E hoje vamos ver uma partida inacreditável, produzida no famoso torneio de Waikanzi no ano de 2013. Eu me lembro de ter visto essa partida ao vivo e eu não entendia nada do que estava acontecendo. Para ser sincero, até nos dias de hoje ainda é bem difícil entender todas as linhas. E sem mais delongas, vamos à partida agora. E de brancas nós temos Levon Aronian com 2.802 de rate feed, hein? Contra ninguém menos que ele, a lenda indiana, o Tigre de Madraz e ex-campeão mundial Vishy Anand, com 2.772 de rate feed. Antes de iniciar a partida, aquele recado importante. Se você é novo no canal, assista esse vídeo até o final. Se sua cabeça estiver confusa e você não entender muito bem essa partida, você deixa o like e se inscreve no canal. Agora, se você já é inscrito no canal, desce o dedo no like para dar aquela força, tá? Aronian iniciou a partida com D4, que foi respondido com D5, veio C4, C6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, E6 e E3. Aqui, as pretas jogaram o cavalo de BD7 e veio o bispo D3. As pretas ganharam tempo e capturaram o peão versus peão, veio o bispo versus peão e B5. O bispo retornou para D3 e veio o bispo D6 preparando o roque preto. Aqui ambos os jogadores fizeram roque e as brancas jogaram dama C2, já um alvo em H7. Veio o bispo B7 desenvolvendo mais uma peça. E Aronian jogou A3, impedindo B4, que teria que tirar o cavalo de C3. As pretas jogaram torre C8, colocando a torre na mesma coluna da dama, que com certeza não é um lance ruim. E as brancas jogaram o cavalo G5, querendo mesmo capturar o peão de H7 do roque preto. Anand jogou o lance mais forte da posição, que é buscando o contra-jogo, e jogou C5. Veio o cavalo versus H7 e aqui a Nandi começa a mágica, joga o fortíssimo lance cavalo G4, com toda a sua preparação caseira. E vocês já devem estar assim já impressionados com esse lance. E o mais impressionante ainda foi a resposta de Aronian, que jogou F4 bloqueando o bispo de D6 e não capturando a torre. E aqui começa um mundo de análises. Primeiro, se as brancas tivessem jogado a sequência mais forte da posição, seria H3 ameaçando o cavalo imediatamente, tentando cortar logo o mal pela raiz. Aqui viria bispo H2, o rei teria que ser forçado a jogar em H1 e ficar na mesma diagonal do poderoso bispo de B7. Viria dama H4 já ameaçando dama versus H3, com sequência de checkmate. As brancas teriam que responder com bispo E4, já eliminando esse poderoso bispo de B7. Viria a troca de bispos e depois de dama versus bispo, um poderoso lance F5, bloqueando a defesa do cavalo em H7. Viria dama versus E6 dando cheque, rei versus cavalo e dama versus cavalo. Agora aqui as brancas jogariam o calmo e eficiente lance bispo B8, deixando o peão de H3 cravado. O peixe, que nada teme, diz que essa posição está igualada, porém longe de estar equilibrada, porque aqui as brancas só têm uma linha que mantém essa igualdade. E qualquer deslize, as pretas ficam ganhas. E essa daqui, para vocês terem uma ideia, é a melhor sequência depois de cavalo G4. Então, vocês já sabem o que vem pela frente, né? Voltando aqui a uma outra linha, depois de cavalo G4, se as brancas capturassem a torre com cavalo F8, você pode estar se perguntando, a resposta é simples aqui para essa pergunta, por que não capturar a torre? Porque aqui teria somente mate em 11 lances forçados. Começaria com bispo versus H2, dando cheque. A melhor sequência seria rei H1, viria dama H4, torre D1, bispo G3, rei G1, dama H2 cheque, rei teria que vir para F1, dama versus peão, protegido pelo bispo lá em B7, esse bispo poderosíssimo, o rei viria para E1, bispo versus F2 cheque, rei D2, bispo E3 cheque, e depois de rei E1, dama G3, o rei teria que vir para F1, faria uma triangulação, dama G1, rei E2 e dama F2 checkmate. Então, aí está a resposta porque não se pode capturar aquela torre em F8. Depois de cavalo G4, as brancas jogaram F4, né, como a gente viu, e aqui as pretas jogaram peão versus peão. As brancas capturaram o peão de D4, e aqui nessa posição eu faço um desafio para você. Pare nessa posição, dê pause no vídeo e pense. E tente adivinhar qual o lance
excelente que as pretas fizeram. E aí, pensou no lance? Sabe qual é a resposta? Pois bem, aqui a Nandi jogou impressionante e devastador lance bispo C5, deixando o bispo na cara do peão para ser capturado e ainda por cima bloqueando o raio de ação da poderosa torre em C8. E mais impressionante ainda foi a resposta do Aronian, que foi bispo E2, não capturando a torre em F8 e nem o bispo em C5. Você pode estar se perguntando por que esse capivara não capturou essas duas peças dando sopa. Bom, se captura aqui a torre em F8 primeiro, viria bispo versus peão, dando cheque. O rei teria que vir para H1 e depois de dama H4 tem mate em dois lances. Teria que vir bispo H7, cheque, o rei capturaria o cavalo. E aqui no próximo lance das pretas já tem mate. Joga H3, dama versus peão, entregaria o mate no monarca branco. E a outra sequência, você pode estar se perguntando é por que não capturou esse bispo em C5? Vamos lá. Se captura o bispo em C5 com o peão de D, possivelmente essa sequência aqui, nessa posição, seria a melhor resposta para as brancas. Aqui viria cavalo C5, já ameaçando o bispo em D3. Note que esse bispo não consegue manter nessa diagonal. Em G6 está ameaçado pelo peão de F7, em F5 também pelo peão de E6, em E4 pelo bispo e pelo cavalo, e aqui em D3 pelo cavalo e pela dama. Aqui a melhor resposta seria cavalo F8, depois de dama D4 cheque, o rei teria que vir para H1, e aqui viria cavalo D3. A melhor resposta das brancas seria H3, e depois de cavalo de D, F2 cheque, teria que entregar a torre, e viria cavalo F2 cheque, o rei teria que vir para H2, e você não capturaria o peão, o cavalo imediatamente em F8, e sim jogaria o lance mais forte, que é cavalo D3, com planos simples e forte, que é jogar A5 e B4. O cavalo vai ficar cravado, por causa que a dama está em C2. Esse cavalo de F8 não tem casa segura, ele não pode vir para D7, E6, G6 e nem H7, porque ele vai ser capturado. E aqui as presas estão com uma vantagem muito boa. Porém, essa seria a melhor sequência para as brancas. Note aqui que depois de cavalo C5, se as brancas jogam bispo E2, evitando que esse bispo possa cair, teria o fortíssimo lance dama D4 cheque. O rei teria que vir para H1, e depois de cavalo F2, você é obrigado a capturar para não pegar um mate de Fiedor. Aí viria torre versus cavalo, e depois de dama versus cavalo, não tem como evitar mais o mate. Teria que entregar as peças quase todas. Estou ameaçando o mate em E1 e em G2. E aqui no máximo as brancas teriam como postergar esse mate. Entregaria o cavalo em F6 dando cheque, depois a dama em H7 também dando cheque, mas aí não vale nem a pena analisar. Aqui a posição das pretas já é totalmente ganha. Voltando aqui às análises, depois de bispo C5, o Aronian jogou bispo E2 e a partida seguiu com mais um lance impressionante. E aqui novamente eu faço um desafio a você. Você pause no vídeo e pense nessa posição. Que lance as pretas jogam e destroem a posição das brancas? Bom, se você pensou, vamos à resposta. Aqui a Nandi jogou nada mais, nada menos do que cavalo de D E5. Não bastasse a torre em F8 tá caindo, o bispo em C5 tá caindo, agora a Nandi põe o cavalo também caindo para o peão de F4. A cabeça já tá confusa? Não esquece de deixar o like, tá? E Aronian aqui possivelmente já sabia que tinha dado ruim na partida para ele, porém continuou, muito devido às sutilezas do Anand, né? Olha como um super grande mestre pensa e tem todo o jogo psicológico por trás. Para vocês terem uma ideia, Anand já tinha toda essa posição preparada em casa, porém ele estava jogando o lance de maneira até que lenta, justamente para disfarçar que ele não conhecia essa posição. Como diz, né, aquele velho ditado: quem quer pegar galinhas, não deixou. E aqui, Aronian jogou bispo versus cavalo. E somente se não estiver confuso ainda, possivelmente ficou agora. Por que não capturar ou esse bispo, ou essa torre, ou esse cavalo? Bom, vamos às respostas. Se captura o bispo primeiro, já tem mate em 7. Porque agora o cavalo saiu da frente da dama. Viria dama D4 cheque. O rei teria que vir para H1. E depois de cavalo F2, você é obrigado a capturar, né?
o cavalo, porque se você não captura o cavalo, vem G1, cavalo H3, cheque, e aqui um matezinho de filho para deixar as variantes mais lindas ainda. Então, depois de cavalo F2, tem que trocar a torre pelo cavalo, e depois de dama versus torre, novamente entramos naquela variante onde não tem como evitar um mate ou em G2 ou em E1. Aqui no máximo teria como postergar, né? Teria que jogar cavalo F6, peão versus cavalo, dama G6, peão versus dama, C6, e aqui viria dama E1, bispo F1, dama versus bispo e checkmate. Se peão de F captura o cavalo agora, vira o fortíssimo lance das pretas, dama D4 cheque. O rei só poderia vir para H1. E aqui para você que está treinando tática e checkmate em poucos lances, tente descobrir qual é o próximo lance das pretas. Aqui o tema é o checkmate do filho. Teria que vir dama G1, sacrificando dama. E depois de torre versus dama, cavalo F2, entregando mate. A outra opção que temos também é, depois de cavalo de D E5, capturar a torre em F8. Só que aí, capturando a torre em F8, entra na mesma sequência. Viria dama D4, cheque, depois dama G1 e cavalo F2 dando mate. Bom, já vimos que não pode capturar o bispo em C5, o cavalo em E5 e nem a torre em F8, muito devido ao tema do checkmate do cavalo em F2. E se as brancas agora jogam o lance H3 para expulsar esse cavalo e aí sim poder capturar alguma peça? Aí aqui teria uma outra sequência. Você capturaria o peão de D4 não com a dama, mas sim com o bispo dando cheque. O rei teria que vir para H1 e aqui a dama viria para H4, já ameaçando o imediato dama H3 checkmate. Teria que vir cavalo G5 para proteger o peão em H3. E esse cavalo G5 ele tem duas ideias por trás. Tanto proteger o peão de H3, como também forçar uma troca de damas em H7 dando cheque. E aqui as pretas evitariam de maneira muito bela, jogando F5, bloqueando essa entrada da dama em H7. Uma possível sequência seria peão versus cavalo, cavalo F2 cheque, depois de torre versus cavalo, viria dama F2. E aqui não teria como evitar esse mate em G1 ou em G2. No máximo, jogaria aqui um cavalo F3, mas depois de bispo versus cavalo, renova a mesma ameaça. E agora sim, no próximo lance, já tem mate ou em G2 ou em G1. Voltando à partida, aqui as brancas jogaram bispo versus cavalo, veio bispo versus peão cheque, o rei veio para H1, e cavalo versus bispo. Aqui finalmente as brancas, né, capturaram essa torre em F8, e o próximo lance eu considero um lance também muito profundo e muito bonito. Se você quiser dar pausa e tentar descobrir qual é o próximo lance das pretas, sinta-se à vontade. Já vimos essa ideia nas variantes anteriores, então aqui eu já vou logo falar o lance. E aqui as pretas jogaram o profundo e eficaz lance F5, bloqueando qualquer contrajogo das brancas em H7. Agora as pretas podem jogar o plano simples, que é passar a dama para H4 e dar mate no rei, sem ter que trocar damas em H7. As brancas ainda jogaram o cavalo G6, impedindo a entrada da dama em H4, e as pretas mudaram um pouco o plano. Agora elas jogaram dama F6 e vão capturar o cavalo, passar a dama e dar mate no rei. As brancas jogaram H3, veio dama versus cavalo. Note que não pode capturar o cavalo preto agora em G4, porque depois de dama H6 já é mate no monarca branco em H1. As brancas ainda jogaram dama E2, veio dama H5, renovando o mate agora em H3. E as brancas jogaram dama D3, defendendo o ponto em H3. Porém, depois de tanto ataque, veio o último ataque do tigre de Madrás. O finalizador e fortíssimo lance, bispo E3, bloqueando o raio de ação da dama em H3. Agora, depois de tanta pedrada por parte das pretas, Aronian abandonou essa partida. E para você que está se perguntando por que Aronian Levon abandonou essa partida, vamos a duas possíveis sequências agora. Para manter protegido o ponto em H3, só poderia ser jogado torre F3, mas aqui depois de um simples bispo versus torre, renova a ameaça agora em H3, teria que vir peão versus bispo, e dama H3 checkmate. Uma outra sequência seria capturar o bispo de dama, só que depois de cavalo versus dama, ainda está ameaçando dama versus H3 checkmate, tem que novamente entregar a torre, e aqui é muito claro que já existe mate no próximo lance para as pretas. E para quem gosta da precisão, vamos a ela agora. De brancas nós temos 85.4 para Levon Aronian contra impressionantes 97.3
para a lenda indiana Vishanand, com 3 lances brilhantes, que são eles: o primeiro, espetacular, Bispo C5, o segundo, Cavalo de D E5, e para finalizar a partida, Bispo E3 bloqueando a dama. E aí, gostou do vídeo de hoje? Sua cabeça não deve estar muito bem, né? Você deve estar bem confuso, não entendeu muito bem as linhas? Pois bem, não se preocupe, bem-vindo ao clube. Agora só não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, para que você não possa perder as próximas imortais que iremos trazer. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima. Fui!